Conforme anunciamos nas nossas redes sociais, que estaremos aqui batendo papo com a Dolores Frota, que é coach de relacionamento, também analista comportamental, inteligência emocional e comportamento humano, e estaríamos falando sobre o coach como ferramenta de sucesso. Ela está aqui, bora ver se ela sabe sambar. Romilson Rodrigues, solta aí a vinheta. Notícias. Seja bem-vinda ao nosso Samba de Roda, Dolores. Bom dia! Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes da 96. E desde já, muito obrigado pelo espaço, né? Estou aqui. Prazer te receber para a gente dar ferramentas aí para a população, né? Dar uma guinada em suas vidas. É isso que o coach faz. Sim, com certeza. Uhum. Então vamos lá, vamos entender o que é que o coaching realmente ele pode, quais são as principais áreas em que o coaching pode ser aplicado para alcançar o sucesso. Bem, Neide, o coach, né, é uma modalidade antiga, mas para nós, né, na nossa região, no nosso meio, parece ser novidade. É bem recente, né? Mas assim, o coach ele atua desde, né, na Hungria, por exemplo, ele surgiu no século XVI. Nós que estamos atrasados, Dolores. Nós que estamos atrasados, né? Verdade. Então, o termo coach, ele foi utilizado desde muito tempo, desde no antepassado, quando usava-se as carruagens, quando tinha os cocheiros, né, que transportavam as mercadorias, pessoas naquela época, que chamava de coches. E desde aí, né, nós temos um escritor, Haroldo Marlov, que ele explica muito bem essa trajetória do coach até chegar nos nossos dias. Né? E hoje ele chega em nosso meio com muita força, com muita capacidade, e é uma metodologia para quem tem capacidade de entender e aceitar e submeter, ela é libertadora. Né? Eu falo porque eu vivi o processo, eu tive que me submeter ao processo por necessidades pessoais, buscando autoconhecimento, e depois que eu consegui os resultados na minha vida, eu falei, não, eu preciso fazer com que outras pessoas vivem o que eu estou vivendo. E como é que é esse processo, Dolores, do coaching? O coaching, ele é através de sessões, né? As minhas clientes, a maioria são mulheres, né? E são clientes que chegam com dificuldade de relacionamento, dificuldade no casamento, porque não está vivendo aquilo que sonhou, porque não está... do nada, a maioria chega assim, do nada, meu casamento esfriou, meu esposo está distante, eu não estou vivendo, eu não quero mais. E nada é do nada. A gente chega a essa conclusão que nada é do nada. A gente tem que minuciosamente descobrir onde começou. Né? E são através de sessões. Começa, né, por encontros semanais, encontros como o cliente decidir, e a partir daí um autoconhecimento, né, do cliente, que é o coach. O coach é profissional, o coach é o processo e o coach é o cliente. Então, quando o coach chega, a gente precisa fazer uma análise de conhecimento da vida dele e fazer o autoconhecimento com ele. Ele tem que se autoconhecer para descobrir onde é que ele quer chegar. E o processo é conduzir de onde ele está para o estado desejado dele. Então, quer viver paz no casamento, então a gente vai conduzi-lo para essa paz. Quer ter uma harmonia com os filhos, nós vamos conduzi-lo através do autoconhecimento, porque nós precisamos nos autoconhecer, porque a gente joga muita culpa no outro, tudo nosso que dá errado, o outro é culpado. Mas aí, com o autoconhecimento, a gente descobre as nossas necessidades e as nossas obrigações, né? Aquilo que a gente tem que fazer. E muitas vezes está justamente nesse fazer, a cumprir a disciplina. O sucesso nosso, ele só é alcançado através da disciplina. E muitas vezes nós deixamos as coisas correrem frouxas, né? No ditado popular. E a maior parte das pessoas tem praticamente rejeição à disciplina. Rejeição à disciplina. Então, e aí o processo é esse, né? Uhum. E quais são as qualidades essenciais de um bom coach e como elas influenciam no sucesso desse cliente? Como eu já disse, o bom coach ele precisa ter vivido o processo. Nós precisamos ter história de vitória para você contar a sua história para ter credibilidade. Né? Se a gente vai lá na Bíblia, a gente vê que Davi, quando ele foi para vencer o Golias, ele tinha uma história de vitória. Eu venci o urso, eu matei um urso, eu tive uma história de vitória para poder convencer o rei que ele poderia vencer também o Golias naquela época. Então, nós precisamos, o coach ele precisa ter uma história de vitória, ele precisa ser submetido, ele precisa ter história vividas para poder
mostrar o processo e viver o processo. E depois ter buscado, vivenciado, passado por um processo de conhecimento, de estudo, de escolas, para poder chegar, né? Eu, por exemplo, eu me formei pelo método EVO, onde tive 4 anos aí de busca, né, do processo de coach, depois analista comportamental, depois o entendimento com o desenvolvimento humano, para começar os atendimentos. E ainda não se sente 100% preparada, porque a vida é isso, né? Amanhã, por exemplo, estou indo para São Paulo participar de um novo curso, de uma nova formação, para que a gente vai buscando mais. Com certeza. Como que é determinada a metodologia mais adequada para cada cliente durante esse processo do coaching? Isso. Aí a gente tem que descobrir o nosso nicho de atuação, né? Por exemplo, eu busquei atuar em relacionamentos voltado principalmente para o relacionamento amoroso, porque é aquilo que eu tenho histórias de vitória para contar. Mas o coach, ele abrange todas as áreas, né? Tem o coach profissional, que é nas áreas de empresas, né? Para buscar qual o profissional se cabe melhor em cada setor. Para os esportes, para tudo, nós temos o coach que é determinado para o seu nicho de atendimento. Entendi. Entendeu? Então, a metodologia, se chegar alguém que você não está dentro da sua metodologia, que é relacionamento, né, relacionamento mais específico para relacionamento conjugal ou relações mais próximas, não é o processo empresarial, você encaminha para outra pessoa. Encaminha para outra pessoa. Uhum. Bacana. Quais são os benefícios tangíveis que o coaching pode proporcionar para indivíduos, e no caso seu é indivíduos e não aqui para empresas, né, que eu acrescentei também? Quais são os benefícios que o coach pode trazer? O autoconhecimento, que a gente vai aplicando ferramentas, né? E o cliente ele vai se autoconhecendo e descobrindo porque tudo começa na nossa mente, em forma de pensamentos, emoções e sentimentos. Então, quais são os pensamentos que eu tenho e quais as emoções que eu tenho vivido, né? E quais os sentimentos que eu tenho transmitido, né, no decorrer da minha vida. Então, assim, a atuação é justamente isso. A gente começa com o autoconhecimento, e a gente vai aplicando ferramentas onde o nosso cliente ele vai se descobrindo. E aí são visíveis as mudanças, porque nada começa no outro, tem que começar em nós, começa de dentro. E o processo é visível nesse sentido. Por exemplo, eu tenho casais que eu acompanho que só a esposa vem na sessão, mas o marido conseguiu mudanças. Depois da atuação, depois do aprendizado dela, porque não dependia a mudança do marido, dependia somente do comportamento dela. Então, ele já era o que era, a mudança foi dela e as coisas permaneceu. Então, assim, o mundo não muda quando a gente muda, mas a nossa percepção sobre o mundo muda. E através do coaching fica mais fácil? Fica mais fácil. Então, assim, a gente conduz, é como se você pegar na mão de uma pessoa que está com os olhos tampados e você conduzir até o ponto que ela quer chegar. O coach é justamente isso, é aquele que pega na mão, que segura na mão e dá firmeza e diz que você está no lugar seguro e nós vamos atingir a sua meta. E a gente chega lá. Bacana. Conversa aqui com Dolores Frota, coach de relacionamento. Estamos falando sobre o coach como ferramenta de sucesso. A gente vai para um rápido... Dolores, como realmente acontece esse processo de condução seu e também de atendimento a pessoas que querem encontrar um melhor caminho? Bem, Nídia, quando a pessoa chega, né, o que a gente tem, o autoconhecimento, como eu já disse, aí a gente tem que descobrir quais as metas, as dificuldades, os medos, os sonhos que essa pessoa tem. Quais as maiores dificuldades dela? E a partir daí a gente começa na condução, né? E a gente vai aplicando ferramentas. Por exemplo, a pessoa que trabalha, mas não consegue manter, né, uma estabilidade financeira. Não sabe para onde o dinheiro vai. A questão da disciplina. A gente começa a aplicar as ferramentas e ela própria vai se descobrindo. Onde é que ela precisa melhorar, onde é que está falhando. Nós trabalhamos, não tem mágica no coaching. A gente trabalha com os pés no chão, com perguntas, orientando e disciplinando o nosso cliente. Primeiro a gente precisa conhecer os medos, as buscas, os sonhos, as metas, onde quer chegar. E a partir daí a gente começa o processo. Para ter sucesso, o que precisa mesmo? No coaching a gente fala que o padrão de sucesso ele tem 3 caminhos. Começa Deus, propósito e vocação. Então, no autoconhecimento você descobre a sua vocação. Né? Eu preciso me autoconhecer e descobrir para que eu estou nesse mundo, qual é a minha vocação. A vocação ela pode ser uma profissão escolhida, ela pode ser o casamento, é uma vocação. O que é que eu descobri fazer, o que eu quero fazer. E dentro dessa minha vocação eu descubro o meu propósito. O nosso propósito tem que estar voltado para outras pessoas, para o outro. E esse meu propósito tem que me interligar com Deus.
Eu tenho que viver o meu propósito, viver a minha vocação, submeter o meu propósito e conectar com o Criador. Então, eu preciso olhar para mim mesmo e dizer, eu sou a pessoa certa no que eu estou fazendo. Ou então você olha para a pessoa e fala, fulano nasceu para fazer isso. Fulano, Nedilu nasceu para ser radialista. É você conectar com o seu propósito e esse propósito te conectar com Deus. Mas só que essa pessoa é que tem que sentir isso, né? A pessoa tem que sentir. Porque a nossa vida ela tem que ser leve diante daquilo que nós fazemos. Não pode ser pesado. Então, o coach te conduz a ter uma vida leve. O casamento, a vida familiar, a vida conjugal, olhar para o seu cônjuge com amor tem que ser leve. Eu não posso estar olhando para ele com desconfiança, com medo, com insegurança, com buscas incansáveis, achando que todo lugar que ele está eu tenho que estar, porque a vida da gente não é assim. Então, a busca, o sucesso é você olhar para você e dizer, eu estou no caminho certo e eu olho para mim, eu sinto paz. Eu tenho que ser leve. Para você, por exemplo, vir para o seu programa, você tem que arrumar com calma, com tranquilidade, ter prazer desde o momento que você pensa em vir e sai para vir. O que você faz fora daqui também tem que ser leve para você. Então, viver o nosso padrão de sucesso é ter paz, é você olhar interiormente e sentir paz. É ter prazer no acordar, é ter prazer no ir, é ter prazer no voltar. E chegou a noite, você fazer uma avaliação e dizer, obrigado Deus, porque hoje eu cumpri o meu propósito no meu dia. Mas a gente sabe que o padrão de mercado hoje em dia é diferente. O padrão de mercado das empresas e para quem trabalha é de cobrar, que você se sente às vezes em determinado momento, se não tiver esse equilíbrio, você se sente desesperado ou desesperada, né? E as pessoas estão se perdendo com esses padrões de mercado de exigência que tem sido construído. Isso, por quê? Porque nós temos hoje o coach que é próprio para empresas, mentorias empresárias para trabalhar diretamente com empresas. E o empresário que tem a sabedoria de contratar um profissional para trabalhar nesse sentido, ela tem um rendimento muito alto. Por quê? Porque vão preparar as pessoas para lidar. O relacionar-se dentro de uma empresa, ela precisa ter muita sabedoria. Porque principalmente o chefe, o superior, o gerente. Porque muitos empresários têm vários profissionais competentes, porém, muitas vezes eles estão em locais que não é para eles. Então, nós trabalhamos com a descoberta do perfil comportamental. O perfil de cada um de nós temos um perfil. Então, se você pega uma pessoa do perfil analítico, que o analítico ele é mais centrado, ele gosta de planilhas, ele gosta de cálculo, ele gosta de ficar reservado num canto. Se você pega um analista e coloca na venda, para vender, para ficar num balcão, para oferecer mercadoria, não vai ter êxito, porque ele não consegue. Mas se você pega um influente, que é um outro perfil, e coloca para vender, ele vai deslanchar. Por quê? Porque é um perfil que cabe bem a essa profissão. Então, dentro da empresa, precisa conhecer perfis dos funcionários. E às vezes eu faço isso de perfil individual. A pessoa chega como um indivíduo e diz, eu gostaria de saber qual é o meu perfil. O que é que cabe mais, porque eu não estou conseguindo desempenhar bem o meu papel em tal empresa. Já saí de uma, entrei na outra, saí da outra, mas eu não estou conseguindo, não estou sentindo bem lá. Eu começo, mas depois eu estou sentindo mal, está pesado para mim. Aí quando você faz a análise do comportamento do indivíduo, você percebe que ele está no local trocado. E o que cabe bem para ele é uma outra função. É a questão do multitarefa que se contrata hoje em dia, né? Contrata-se aquelas pessoas que são multitarefa. Só que o multitarefa, com o passar do tempo, ele cansa. Ele cansa, porque assim, qualquer um de nós somos capazes de desenvolver habilidades diante daquilo que a gente precisa. Então, eu preciso ganhar o dinheiro e você precisa do meu trabalho. Então, você precisa de um funcionário e eu estou aqui precisando ganhar dinheiro. Então, eu vou me submeter a desenvolver uma habilidade para desenvolver o trabalho que você quer. Só que com o tempo fica pesado, porque eu não nasci para fazer isso. Quais são os indicadores de sucesso nesse processo de coaching e como eles podem ser medidos, os indicadores de sucesso? O autoconhecimento, né? Se conhecer, as âncoras de carreira, qual é o meu papel, a minha âncora de carreira, aquilo que eu nasci para fazer, as minhas virtudes, que é tudo um autoconhecimento do si próprio, do eu. E depois, as linguagens de valorização, que é o padrão de sucesso. Eu preciso saber qual é o meu perfil, qual é o serviço que me cabe, qual é o valor que eu carrego dentro de mim para exercer aquilo e a minha linguagem de valorização. Porque nós, seres humanos, somos submetidos a tudo isso. Se você não conhece isso, você não se conhece. Então, a linguagem de valorização é muito importante, porque você tem um funcionário que às vezes gosta de ser elogiado. E cada vez que você elogia, que é a palavra de afirmação, ele vai desenvolver melhor o trabalho dele. Mas uma pessoa que tem um perfil, a linguagem de valorização dele for valorização, for palavra de afirmação, for elogio, e você nunca elogiar, no outro dia ele vai murchando. Ele vai murchando, é igual uma rosa fora do pé.
Então, tudo isso influencia no sucesso do ser humano. De que forma, Dolores, a tecnologia está influenciando o coaching e quais são as tendências emergentes nessa área? A tecnologia hoje porque nós temos, né, a capacidade de atender de várias formas, né? Online, com lives, com ferramentas, tudo online a gente consegue fazer isso, né? A tecnologia, ela ajuda de todas as formas. Porém, a tecnologia, às vezes, para o ser humano em si, a questão da não disciplina também atrapalha, né? Principalmente hoje nós estamos com uma luta com os jovens, adolescentes, na questão da tecnologia, porque eles acham que está trabalhando, mas depois é desviada a atenção, justamente por um post, por uma coisa e outra, e não mantém nos estudos, no foco. Se os nossos jovens hoje não for treinados a se disciplinar naquilo que realmente é importante, a tecnologia, que é muito importante hoje, nos dias de hoje, ela também atrapalha. Tem coach para criança? Sim, tem. Que bacana. É porque já começa na pegada certa, né? Tem coach para criança. E agora eu participei de um curso internacional de coaches, onde tinha muitos professores, né, uma demanda de professores fazendo a carreira. Por quê? Porque eles pretendem trabalhar de uma forma diferente das escolas. Porque as crianças saem de casa com uma intenção, os pais colocam lá com um objetivo e muitas vezes estão voltando deformadas. Por quê? Porque nós carregamos dores dentro de nós, é o evento de justiça que nós chamamos. E esse evento muitas vezes foi lá na nossa fase de criança, então eu carrego, o professor tem as dores dele, a gente precisa inserir ele na história dele, e aí ele pega uma criança que vem deformada, que vem de uma família desestruturada, que vem de uma família machucada, que também machuca, e aí ele não tem habilidades para desenvolver bem essa criança, para trabalhar bem com as dores dessa criança, e essa criança ela desiste da escola, ou ela fica revoltada, ou ela sai de lá e cresce um jovem que nós sabemos quanto na nossa sociedade existe. E existe também, às vezes, pela falta de atenção, né? Do olhar do pai e da mãe, e é o que mais acontece, acho que nos tempos atuais, a falta de diálogo, a falta desse olhar, né? De fato, olhar como realmente conduzir aquele ser. Isso, se a gente olha a realidade das nossas famílias hoje, assim, se a gente pudesse ir lá e fazer um trabalho para atingir todo mundo ao mesmo tempo, porque é muito... A gente conhece, eu como analista comportamental, você lida com crianças, você olha no olhinho de cada uma, você sente a necessidade, a carência que cada criança tem, que jovens têm, né? E eu sou procurada por muitos jovens pelo fato de ser conhecida, jovens adolescentes que vêm não como profissional, mas como amizade e diz: tia, eu estou precisando da sua ajuda, eu estou precisando que você me conduza nesse sentido, porque eu não aguento mais voltar para minha casa. Eu não quero mais estar lá em casa, porque lá em casa é só briga, porque é só isso, porque meu pai não me entende, não tem quem me escuta. E aí a gente vai analisar a situação, são repetição de padrões, porque o pai também não teve quem ouviu, a mãe também não teve quem ouviu, e veio uma história. E aí vai, né, passando e repetindo os padrões. E no momento a gente sabe que muitos jovens no mundo de hoje, eles são tomados pelas drogas, né, pelos meios que não levam para uma vida saudável e muitas vezes é retirada até a própria vida, né? Com certeza. Eu quero te agradecer imensamente, parabenizar pelo seu trabalho aqui com Guanambi, região e com o Brasil, afinal online a gente chega em qualquer parte do mundo, e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos vocês, agradecer, Neide, pelo espaço e agradecer, né, a Deus por ter me colocado numa missão, num propósito, e que eu tenho certeza que eu conduzirei muitas famílias ainda para o bem, para viver a sua própria história naquilo que nasceu para ser vivido. E deixo, né, aqui quem tiver interesse, quem quiser, né, ser acompanhado, ser conduzido, né, é só nas redes sociais, eu estou em Dolores Frota, e o telefone também, né, 779-9954-8487, e estamos, né, à disposição para ajudar famílias, casais, e dizer que a vida, o casamento, ele é uma missão. O amor não é um sentimento para manter duas pessoas juntas, o amor é decisão. A gente precisa tomar essa decisão e assumir com muita responsabilidade e compromisso, porque um amor gerado, o dia que ele é distanciado, ele causa dor e sofrimento. E a gente precisa olhar para os nossos filhos, para que essa dor não seja na repetição de padrões. Muito obrigada. Sabe as palavras. Coroa com êxito.